esse é mais um vídeo da Jornada de Autotransformação. Eu sou a Alessandra, ele é o Silvio do projeto Escolha Viver Consciente e nós estamos aqui para falar hoje sobre a conexão com a nossa verdadeira natureza. Nós estamos sempre em duas jornadas. Ou nós estamos nos relembrando quem nós somos, ou nós estamos nos esquecendo. E é bem isso, a jornada de conexão com quem nós somos, a jornada evolutiva é uma jornada de relembrar. Porque nós já temos dentro de nós toda essa memória da nossa verdadeira natureza. Eu gostaria de dar só para vocês visualizarem, só para vocês imaginarem. Então aqui dentro desse círculo, existe quem nós somos, a nossa essência. Nesse lugar todos somos um, porque todos somos iguais. Nós somos uma centelha divina, nós somos essa essência, esse centro divino, perfeito, amoroso, pacífico. Isso é o que nós somos, de onde nós vimos. Mas se a gente colocar um círculo acima, na frente, né? Aqui tem esse, que é a nossa essência. Esse é um círculo maior, que é o círculo do nosso eu inferior. O que é isso? É onde estão contidas as nossas memórias, as nossas emoções, as imagens que nós temos de nós mesmos. E mais pra frente, nós temos o que? As nossas máscaras. É tudo aquilo que a gente precisa acreditar que nós somos, porque a gente não dá conta de entrar em conexão com alguns aspectos que nós estamos apresentando neste momento. Então, por exemplo, eu me apego a uma imagem, a uma máscara de perfeição, e sustento essa máscara porque eu não posso entrar em conexão com o fato de que eu não me sinto tão bom nesse momento. Só que se a gente for pegar esses círculos, qual que está mais distante da minha essência, que é essa menor? É justamente as nossas máscaras. Então o que nós podemos fazer para cada vez estar mais, para cada vez chegar mais próximo, né, de quem nós somos em potencial? Abrir mão de todas as máscaras que nós sustentamos ao longo da vida para nos ajustar à sociedade, para nos ajustar às pessoas, para sermos amados, para sermos aceitos, né? Então a gente vai entrando em conexão com quem nós estamos nesse momento, com alguns aspectos que nós apresentamos nesse momento, que nós vamos ao longo da nossa jornada integrar para ir cada vez mais entrando em conexão com a nossa essência. É uma boa pergunta que a gente poderia fazer. Como que a gente faz isso, né? Eu, por exemplo, na minha vida, eu fui vendo posturas, né, que eu até falo são pontos críticos, né, da minha vida, em certos momentos que eu fui adotando posturas que me trouxeram muito, que me ajudaram muito nesse processo de autodescoberta. Por exemplo, na relação de casal. A relação de casal, por exemplo, é uma relação que é muito rica para o nosso crescimento, que ela nos desafia o tempo inteiro, né? Porque a gente casa com uma pessoa que sempre é complementar a gente, né? Ou seja, ela tem aquelas características que nos faltam. E tinha, por exemplo, certas, como sempre, né? Todo casal tem aquelas coisas que incomodam na pessoa, né? E eu sempre estava cedendo aquele ímpeto, por exemplo, às vezes de exigir do outro, de cobrar do outro uma mudança. E por trás desse comportamento existe também, né? A parte minha ali que não quer se perceber, né? Tem a minha autoimagem que está sendo afetada de alguma maneira. Então, o que eu pude fazer nessa questão? Até de me responsabilizar também, deixar de ter esse movimento, de ficar essa cobrança do outro, essa exigência do outro. E a partir do momento que eu criei esse espaço dentro do relacionamento, por exemplo, e eu fui podendo perceber muito mais nuances da relação, muito mais riqueza da própria Alessandra, que é minha parceira. Então, essas são estratégias que a gente vai criando, né? Por exemplo, numa discussão, você tem que estar sempre perceptivo. Quanto o ego da gente atuando ali, você quer bater de frente. Então, a gente, percebendo isso e com seriedade, a gente pode começar a abandonar essas posturas, né? Se você ousar e ter a coragem de fazer isso, a gente percebe o quanto de crescimento que isso traz pra gente, de maturidade. Quando você, naquele momento que eu falo, ponto crítico, né? Você evita o confronto, você abdica, né? Abre mão de confrontar, por exemplo. Simplesmente para se colocar em observação disso. E nós podemos olhar para a nossa vida porque nós temos muitos papéis que nós assumimos na vida. Então eu tenho o meu papel de esposa, eu tenho o meu papel de mãe, de profissional, de filha. Só que esses papéis, eles têm que estar integrados. Eu tenho que olhar para todos esses papéis do meu centro, olhando para todos eles. Isso é um bom exemplo
E uma boa forma de você dar uma olhada se existe alguma máscara que você está conectada, por exemplo, né? Que você está... A questão da identificação. Identificada, exatamente. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, no meu centro, olhando para todos esses papéis, eu comecei a ver que eu tinha uma grande identificação com o meu papel profissional. Então, é uma identificação muito grande. Mas aí, quando eu dei espaço para observar isso, quando eu fiquei observando a minha atuação, as minhas necessidades dentro desse papel, então, quantas vezes eu queria estar nesse papel em detrimento dos outros, eu comecei a ver que ali existia uma necessidade. Então, qual que é a necessidade que esse papel estava atrás, que eu estava conectado? Justamente com o fato de que ele me dava a sensação de que eu era muito boa em algo, me supria aquela desvalorização intelectual, a desvalorização que existe em mim, e que existia principalmente assim, que isso é olhando para um tempo atrás, né? Então, isso era muito atuante. Então, o que acontece? Quando eu olho, eu percebo até mesmo que eu tinha uma máscara, a máscara daquela profissional muito boa, muito competente, que sabia resolver tudo. Então, o que acontece? Quando eu fico... Isso aí já vai dar um indício. Então, por que é que eu precisava assumir essa máscara? Porque era difícil entrar em contato com o fato de que muitas vezes eu poderia não ser tão boa em alguma coisa. Que muitas vezes tem aquela outra pessoa... E a gente entra nessa questão da comparação. Olha o que a desvalorização faz. Eu entro de novo no jogo da comparação. Então, o que acontece? Eu percebo essa máscara e percebo que eu não preciso dela. Que eu posso entrar em contato com aspectos meus que eu estou apresentando naquele momento. Então, quando eu entro em contato com essa minha desvalorização, quando olhando mais amplamente para isso ainda, eu percebo que isso tem origens em algum momento lá atrás, onde eu às vezes passei por processos de comparação. Olha, fulano é mais inteligente, ou então onde eu fui me sentindo, né, inferior nesse ponto. Então, olha, eu em contato com as minhas memórias e em contato com a máscara que eu precisei assumir perante a sociedade para me sentir bem. Trazendo para aquele contexto que eu mostrei sobre os círculos, né, da essência, do eu inferior e da máscara, e colocando nesse exemplo, qual que era a minha máscara? A minha máscara é a necessidade de ser perfeita. Então, a minha máscara é a máscara da profissional perfeita, competente. Essa é a máscara que eu estava identificada. O eu inferior. O que é o eu inferior? É a minha desvalorização. É o fato de não me sentir boa. Né? Isso era difícil de lidar, então por isso que eu precisei da máscara para ir para a sociedade mostrando essa Alessandra, essa roupagem, essa Alessandra super competente com essa necessidade. Então o meu eu inferior é o que? A desvalorização, que eu tinha dificuldade de entrar em contato. E a essência é quem eu sou, perfeita, sou luz, né? Tipo assim, essa é a minha essência mesmo. Então, o que é mais fácil para eu chegar na minha essência? A minha máscara ou o meu eu inferior? Primeiro, então, para eu ficar mais próximo da minha essência, é o quê? Eu vou ficar mais próximo dela se eu estiver em contato com o meu eu inferior. Então, eu preciso assumir as minhas dores, assumir as minhas dificuldades, acolher, né? Tipo assim, entrar em contato com as minhas emoções, porque isso é que vai fazendo com que eu fique mais próxima da minha verdadeira natureza, da minha essência, desse meu centro divino. E o mais interessante disso é porque a criança ela é completamente conectada com a realidade. A criança é completamente conectada, é muito mais conectada a esse centro divino, porque a criança é exatamente o que ela é. Ela não quer ser nada diferente, a criança é espontânea, né? A criança ela sabe das coisas, a criança está alinhada ao propósito dela. Tanto é que se você pergunta o que é a criança... Uma coisa que a gente pode se perguntar muitas vezes, no sentido de compreender, é justamente isso. Lá atrás, o que eu queria ser, né? Que mostra muito sobre mim. O que eu gostava de brincar, o que eu gostava, para eu entrar em contato com as minhas aptidões, com a minha espontaneidade. Porque tem muita gente que fala assim, eu gostaria de estar alinhado ao meu propósito. É como se eu tivesse que buscar, né? Fora. Mas é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu falava assim, quando eu era pequena, que eu queria ser professora.
Um dia minha mãe, nossa, Ave Maria de ser professora. Minha mãe é professora. Eu fui vivendo, mas olha só, de alguma forma, talvez aquela questão de trabalhar com grupo, de gostar de compartilhar, de estar com pessoas, já era a minha essência mostrando um pouco do que é que eu vim para realizar, do que eu vim para fazer, né? E aos poucos a gente vai se esquecendo, porque a questão é bem essa, a criança é totalmente alinhada ao que ela é e ao que ela veio para realizar. E aos poucos nós vamos nos esquecendo. Para quê? Para nos ajustar. Nos ajustar à família, à sociedade, nos ajustar ao que as pessoas querem de nós, né? E nós vamos nos ajustando e perdendo a conexão com a nossa espontaneidade, singularidade, com a nossa essência. E a gente entra no processo de esquecer quem nós somos. E eu acho que é muito importante, se eu pudesse falar assim, a mensagem mais importante que eu acho que poderia ter é de que a gente pode começar a relembrar, sabe? A gente pode começar a relembrar a nossa natureza, quem nós somos, e a gente entrar nesse caminho de integração, acolhendo tudo que se manifesta na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais relembrar e ir entrando em conexão com a nossa essência mesmo. É como se fosse estabelecer um novo relacionamento com a vida, né? Você não olhar a vida como inimiga, mas você fazer da vida uma aliada para o seu próprio crescimento, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dê um like, se inscreva no canal para receber aí os próximos vídeos. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Fale também o que achou sobre o vídeo. A gente vai respondendo as dúvidas na medida do possível para nós, da nossa capacidade. Muito obrigado. Tchau.